Paz e graça, minha gente, mais uma vez com vocês, Gota de Sabedoria, como vocês têm acompanhado. Temos falado um pouco sobre paternidade, gerações futuras, como Deus tem se preocupado com isso e como a sociedade tem falhado nessa área tão importante com relação à família, com relação à projeção dos nossos filhos, netos e bisnetos. Portanto, fica comigo. A gente viu nas últimas duas reflexões que alguns exemplos negativos, por mais que tenham sido homens maravilhosos, com biografias fantásticas, mas como pais, exemplos que nós não deveríamos acompanhar. Não foram exemplos positivos. E agora a gente vai comentar um pouco sobre alguns exemplos positivos. Homens da Bíblia, pessoas de alto nível do conceito do coração de Deus, que nós, como simples mortais, devemos evitar. Que, aliás, eles também eram simples mortais. Que o primeiro que a gente pode chamar para a nossa conversa, uma pessoa fantástica, um homem que tem sido palco de muitas mensagens, de intimidade com Deus, desafiando o próprio Satanás para saber, viu, meu servo Jó, que homem maravilhoso? Isso, Jó é o nosso exemplo positivo, pai de 10 filhos. Claro que qualquer empresário, qualquer pessoa muito ocupada, uma pessoa que detinha as atividades de fazendas, criação de gados, camelos, servos, Jó com certeza deveria ser uma pessoa muito ocupada. A agenda de Jó deveria ser uma agenda cheia o dia todo. Mas uma coisa a gente destaca na prioridade que Jó dedicava nas primeiras horas do dia, ainda de madrugada. Jó se colocava de joelhos para interceder pelos seus filhos. Jó não sabia exatamente o que os seus filhos tinham feito. Talvez numa das festas, talvez tenham exagerado um pouco em alguns procedimentos, mas esse pai, ele intercede, ele paga um preço, ele faz holocaustos, sacrifícios por cada filho. Que coisa maravilhosa! Amados, olha, não existe nada nessa vida, nada que a gente possa apresentar para os nossos filhos, bens, carros importados, mansões, um padrão de vida que causa inveja às redes sociais. Nada impressiona mais um filho do que quando esse filho vê um pai debruçado na palavra, intercedendo, orando, pedindo sabedoria para educar os seus filhos. Jó era um intercessor. Jó parava tudo o que estava fazendo. Ele priorizava os seus filhos, apresentava os seus filhos diante do Senhor. Eu acredito que essa deve ser a nossa prioridade. Por mais que tenhamos compromissos, responsabilidades, agendas, é possível que você seja um empresário, é possível que você tenha uma agenda abarrotada o dia todo, mas não negligencie esse momento de intercessão pelos seus filhos. E Deus, ele para atender a oração de um pai aflito, de um pai que ora, de um pai que se dedica. Jó era esse homem, que devemos aprender com Jó, o pai intercessor, o pai que paga um preço de oração pelos seus filhos. Um outro exemplo que devemos seguir, um pai maravilhoso, um pai que, na verdade, a própria expressão de ser exemplo, podemos chamar para a nossa conversa o pai Abraão. Abraão, ele era um exemplo didaticamente no aspecto mais
etimológico da expressão da palavra, porque o próprio Deus fala lá em Gênesis capítulo 18, eu até citei rapidamente esse texto quando falava sobre Ezequias, mas agora quero falar especificamente sobre o papel de Abraão. Abraão é um homem que Deus chama para ser um exemplo. Abraão é chamado para ser um expoente. Abraão, ele é chamado para que as famílias da terra, os pais da terra, todos aqueles que viriam depois dele, seguissem o exemplo dele, Abraão. Quando Abraão obedece uma orientação, um chamado do próprio Deus para uma visão geracional. E ele fala lá em Gênesis capítulo 18, verso 18 e 19, né? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias e as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Amados, Abraão é um modelo, Abraão é um exemplo. A visão de Deus transferida, passada para Abraão, é que Abraão seria um ícone, seria um expoente, onde todos os homens da terra, os pais da terra, as famílias que viriam depois dele, fixassem o olhar no exemplo, na orientação que Deus deu a Abraão e a obediência, aquilo que ele guardou para si para ensinar. E é interessante essa ordem que Deus dá. Para que Deus chamou Abraão? Para que Abraão ordenasse a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardassem o caminho do Senhor e praticassem a justiça e o juízo. Agora vocês imaginem se os pais da terra, os nobres e ilustres políticos, empresários, governadores, presidentes, pais do cotidiano, se todos os pais abrigassem essa verdade no coração, fossem discípulos dessa verdade e ensinassem os seus filhos a praticar a justiça e o juízo. Era uma ordem que Deus estava dando a Abraão. Abraão passa então a ser um ícone, um exemplo. Quando a gente para entender isso, e quando a gente pratica isso, nós não somos inferiores a Abraão. Abraão era homem sujeito a situações diversificadas, situações de crises. Ele passou por alguns momentos delicados com Sara, quando desceu ao Egito, aliás, quando foi proibido de descer ao Egito, e ele até mesmo passa por alguma situação de engano, é pego com mentiras. Então Abraão, ele não é perfeito, e não era perfeito como eu e você não somos. Mas Abraão, ele coloca na pauta da sua vida ordenar a família dele para gerações futuras, porque depois dele viria Isaac, depois dele viria Jacó e os outros irmãos que constituiriam as tribos de Israel, e todos esses estariam debaixo de uma ordenança, de uma orientação, de uma ordem. É isso que Deus quer para a família. É essa visão que nós, como pais, precisamos guardar no coração e praticar para ensinar os nossos filhos. Primeiro, ser intercessores, como Jó. Depois, ser exemplos de obediência na palavra, orientando os nossos filhos, trazendo os nossos filhos na direção da palavra. De que maneira a gente faz isso? Trazendo os filhos para aconchego da família, para nossas devocionais, o culto doméstico, tratando desse assunto em casa com os filhos,
como fala lá em Deuteronômio, falando com o filho ao sentar, ao levantar, o tempo todo, não perdendo nenhuma oportunidade para ensinar o filho no caminho que deve andar. Quando você entende isso, quando entendemos isso, eu entendi isso um dia, e eu ensinei as minhas filhas. Tínhamos culto doméstico todos os dias. 15 para as 5 da manhã, estávamos sentados ao redor da mesa, enquanto elas tomavam café, enquanto aguardavam o ônibus para levá-las para o colégio, um colégio evangélico, um colégio batista em Belo Horizonte. Passava o ônibus da aeronáutica, 5h15. Então tínhamos meia hora todas as manhãs. Fora isso, à noite, tínhamos o nosso momento devocional em família, ensinando a criança, trazendo a criança, ordenando. É isso aqui, olha. Ensinando a justiça, ensinando o juízo, andar em retidão. Hoje, eu estou podendo colher os frutos maravilhosos através das minhas filhas. Eu queria que você parasse um pouco para analisar qual tem sido a sua caminhada com relação aos filhos. Não importa a idade que eles têm. Quando crianças é mais fácil, mas já são jovens, Salmo 128 fala isso, reunir os filhos ao redor da mesa. Pode ser adolescentes, pode ser jovens. E até os casados que vêm para a reunião de família, o pai sempre tem essa primazia, esse direito, essa honra de trazer os filhos para continuar ordenando juízo e honra e justiça. Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração, praticasse essa palavra, não desistisse dos seus filhos. Seus filhos, eles são herança do Senhor. Meu filho, meu discípulo. Essa é a premissa. Seu filho, seu discípulo. E o que os seus filhos estão vendo como espelho? O que os seus filhos estão vendo como exemplo? O que você está passando na prática para os seus filhos? Pense bem nisso. Pegue essa palavra, guarde, pratique. E se você tiver condições, se você acha que o seu exemplo é positivo, divulgue. Fale para outros. Mas essa palavra pode ser divulgada, ela pode ser compartilhada. Faça isso e eu quero te abençoar com essa palavra em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.